Hoje eu vou te mostrar como foi incrível uma experiência que eu tive pelo deserto. Foi um safari de 2 dias. Eu, um paquistanês e 2 camelos. Fique até o final que eu vou te contar qual foi a maior lição, o maior aprendizado que eu tirei dessa experiência. Seja bem-vindo. Imagine você por 2 dias, no meio de um dos maiores desertos do mundo, um paquistanês, 2 camelos. Tudo que vocês têm, tudo que vocês carregam, está com vocês, no lombo dos camelos. O que vão comer, o que vão beber, onde vão dormir e o que vai aquecer. Porque o deserto é quente de dia, mas à noite é muito frio. Chega a 0 graus. E aí estamos na cidade de Jaisalmer. Jaisalmer, para quem não conhece, ela está lá no extremo, divisa com o Paquistão. E esse deserto, 85% dele está na Índia. Os outros 15% já é território paquistanês. Para quem não sabe, é um território de... tem muito conflito. Conflito territorial, conflitos políticos. Então é uma região, de certa forma, militarizada e um pouco complicada. E aí vem a primeira pergunta. Você teria coragem de um passeio assim? Você não tem noção direito de onde está, noção das coisas. Você tem que confiar em uma única pessoa. No meu caso, nem o idioma eu conversava. Então a maioria das nossas conversas foi através de mímica. Mas a vontade de vivenciar aquilo era maior e me levou nesse rumo ao deserto de Tar. Só que antes de tudo isso, eu desembarquei em Jaisalmer. Eu fiquei 5 dias em Varanasi e peguei um voo e desci num aeroporto, que o aeroporto era militar. Então ele chega apenas um voo por dia e só um voo sai. É um local onde você não pode filmar, não pode gravar nada, não pode tirar foto. Eu tirei, mas foi bem de longe do aeroporto. Lá dentro você não fica com o celular na mão. É uma região totalmente, de certa forma, hostil. Você sai, tem 2 táxis que te levam até a cidade mais próxima, que é Jaisalmer. Ela está ali a uns 8, 10 quilômetros de distância. E eu fiquei no Crazy Camel, que foi o hostel que já havíamos feito a reserva. Num primeiro momento, quando você chega nesses hostels, você dá meio que uma assustada. Mas depois você vai acostumando e eu vou deixar fotos desse local. Jaisalmer, o principal ponto turístico da cidade é o Grande Forte. Então a maioria das cidades na Índia, elas foram criados uns fortes, fortalezas, ao longo de toda a história. E lá não foi diferente. Então eu fui fazer passeios também lá dentro do forte, conhecer como funciona. E esse forte é um forte habitado. As pessoas moram dentro dele. Então você tem restaurantes, lojas e uma série de outras coisas, de outras atrações que pra gente são coisas muito diferentes. Como em toda a Índia, você vai encontrar muita vaca na rua, muito animal, bastante pessoas, mas não é nada que você não se acostume. E lá no hostel, conversando com o responsável, eu disse que eu tinha bastante interesse em fazer esse safari no deserto. E esse safari, ele se apresenta de diversas formas. Você vai rodar de jipe, você pode ficar por poucas horas só para ver o pôr do sol, você pode ir dormir, mas para ficar numa tenda bem ajeitadinha, tudo bonitinho, jantar. Então, ele aparece em vários formatos, em diversos períodos de tempo. Você pode ficar um dia, 2 dias, horas. Então você que vai definir com o seu grupo. No meu caso, eu não tinha um grupo. Eu apenas manifestei minha vontade para ele. E ele mencionou que sozinho é um passeio que fica caro. A toda a logística, são quase 2 horas para ir até o deserto de Tar. E aí tem toda uma estrutura que precisa ser preparada com antecedência. E eu ia ficar ali só 5 dias. E eu já queria fazer o passeio. Então, ele chegou à conclusão que, se eu não me engano, era um irmão ou um parente ou um familiar dele. Ele disse que havia essa hipótese, ficaria um pouco mais caro do que se eu fosse em um grupo, mas que seria mais em conta quando comparado aos passeios maiores,
porque seria um parente dele e não teria muita estrutura. Eu falei que não precisava de muita estrutura. Então o que aconteceu? Ele entrou em contato, marcou para o dia seguinte, pegamos um Jeep e esse Jeep rodou por 1 hora e pouco, 2 horas. Paramos lá numa estrada no deserto, vocês vão ver aí as imagens. Quando eu ainda estava no Jeep, eu vi um rapaz vindo com uma roupa diferente do que estamos acostumados e 2 camelos. E aí esse Jeep parou, eles conversaram, eu dei um oi pro rapaz. E esse rapaz era um paquistanês, parente do responsável pelo hostel. E aí fomos 5, 10, 15 minutos você em cima do camelo, já entrando pro deserto, você já começa a pensar. Fala, o que eu tô fazendo aqui? E confesso que esse foi meu pensamento também, não tem como não ser, porque você começa a entrar no nada, você já viu que o veículo foi embora, telefone celular não funciona, então eu não tinha comunicação. Você está com um estranho que você nunca viu na vida, num animal que você também não é familiar para você, e aprofundando no deserto. Então você já começa a refletir, já começa a pensar na vida, já começa a pensar em tudo nas escolhas que faz, mas tudo bem. Sentei minha bunda em cima fomos já sentados no lombo do camelo. Só que o camelo ele vai andando num gingado, ele não corre, não é rápido, ele vai nesse gingado. Só que a gente não tem o hábito. 1 hora depois a bunda já está doendo. E aí você começa a intensificar os seus pensamentos. O que eu estou fazendo aqui? E aí estou, eu, o paquistanês, nossos 2 camelos, minha mochila e diversos pensamentos. Mas diversos. Eu já havia passado por 5 países só nessa viagem. Então eu já estava aí há 1 mês e pouco viajando. E aí eu comecei a lembrar e agradecer tudo que eu havia vivenciado até ali, aquele momento, as experiências que eu tive nos outros países. E isso vai ficando na nossa cabeça porque a gente tem tempo, a gente sabe que ali o que foi combinado é que eu ficaria 2 dias. Então eu fui de manhã para o deserto, eu ia passar o dia inteiro com ele, iríamos dormir em algum ponto que eu não sabia como nem qual seria, e retornaríamos só no dia seguinte, mais ou menos ali após o almoço, eu encontraria o Jeep de novo em algum ponto de encontro que ele havia combinado com o pessoal do hostel. Então, basicamente, eu não sabia de nada. Não sabia direito onde eu estava, para onde eu ia e como as coisas aconteceriam. Aí você me fala, se você tinha coragem, comenta aí. Eu teria coragem de fazer esse passeio. Põe aí embaixo nos comentários. Só que vai dando um tempo do passeio e seus pensamentos vão se intensificando. E aquele pensamento do início, o que eu estou fazendo aqui, ele se mantém, mas ele começa a se misturar, porque é um tempo que você acaba tendo para refletir bastante coisa. Refletir sobre a viagem, refletir sobre seus familiares que você deixou no Brasil, refletir sobre se aquilo é tão seguro, refletir sobre aquele período de tensão, porque Paquistão e Índia vivem em tensão, em conflito, e é conflito, guerra, bélico. Então, se você tiver interesse, pesquisa aí. Eu não sabia direito como isso funcionava, mas é uma coisa que é bastante séria. Então, esse mix de pensamentos, de reflexões, vão meio que tomando conta de você e você vai entrando nessa onda vibratória de pensamentos e de um questionamento interior. Em dado momento, ele para a gente comer. E o mais incrível é que durante todos esses 2 dias, quem preparou o alimento foi ele, esse paquistanês. Ele que preparou tudo. Ele levou água para a gente tomar, eu não lembro ao certo, mas parece que eram 2 garrafas para mim e 2 para eles, de água mineral. Levamos ali papel higiênico, pasta de dente, mas também nem escovamos os dentes, pelo menos eu não. E banho não se tomou, não tinha onde tomar banho, apesar de eu ter um sabonete, mas eu já tinha noção que esse banho não aconteceria. Então o cenário era esse. Paramos, ele fez uma fogueirinha, ele pegou uns gravetos, montou a fogueira, pegou 3 pedras e colocou uma panelinha em cima. Era a forma que ele preparava a nossa comida.
Ele fez isso durante umas 4 vezes nessa experiência que eu tive, além do café da manhã. Então era assim, estacionava o camelo, tirava tudo que estava em cima dele, porque em cima dele, além da sela da montaria, estava tudo que a gente, ali estava tudo que iríamos colocar e montar nossa cama. Então, nossa cama estava no lombo do camelo e a gente sentado em cima. Só que quando aconteciam essas pausas, tudo era retirado dos animais, os animais comiam, mas ficavam sem essa carga, meio que dando uma respirada. E ali ele preparava o almoço. Na primeira refeição que eu fiz com ele, ele preparou uns salgadinhos coloridinhos, assim, uma fritura que eu nunca tinha visto, mas que era bastante gostoso. Era uma fritura lá e era o petisco. Ele fez um petisco antes do almoço. A água que ele utilizava era a água que havia levado, pelo menos nesse momento. Porque depois começou a usar uma água de uma embalagem assim maior, de um galão, e essa água depois eu percebi que nós abastecemos ela lá na frente, num local onde os camelos tomam água. Isso eu vou contar mais à frente. Mas aí ele preparou essa comida, não lembro se ele fez um macarrão nesse primeiro dia, porque teve um dia que ele fez um macarrão, como faz uma panquequinha assim, ele monta um pão na hora, então ele amassa, faz uma massa, é feito um pão, uma panqueca, e ele fez alguns vegetais. Ele teve que fazer diferente a comida dele e a minha, porque eles são acostumados com muita pimenta. E ele me perguntou e eu falei que eu não comia com pimenta. E o não comer com pimenta deles já é com pimenta. Imagina a comida deles. Então ele fez o preparo para mim, depois ele fez para ele. Lembrando que nas outras refeições, a comida já vinha apimentada naturalmente, porque o sistema de lavar as panelas é um pouco diferente. Então acabava não tirando todo o gosto da pimenta. E aí ele preparou essa comida e eu não tinha outra opção, eu não tinha mais o que fazer. E na Índia, todo cuidado é pouco, com o alimento e com a água. Então eu vinha eu já passei por Varanasi 5 dias, já estava em Jaisalmera 2, eu já estava uma semana na Índia, sendo muito cauteloso, comendo com cuidado, nada com casca, nada cru, evitando doces. Então era cuidado máximo. Quando chegou ali, você fala assim, entrega, não tem mais pra onde correr. Detalhe, se eu passasse mal no meio do deserto, como iríamos fazer? Então foi o primeiro momento de entrega mesmo, que eu falei, é isso, e essa vai ser a imersão, é isso que tem, e é isso que eu vou deixar acontecer. E aí eu comi, e para ser sincero, foi a melhor comida. As comidas que esse paquistanês preparou foram as melhores comidas que eu comi em toda a Índia. Então não sei nem o que dizer direito sobre isso, mas foram as comidas mais saborosas, as mais gostosas, feita na lenha, numa fogueirinha que vocês vão ver. Ele preparando tudo com a mão dele, e é aquela mão que a gente não tinha água para lavar, então a mesma mão que ele prepara o alimento, a mesma mão que ele descasca, que ele corta os vegetais, a mesma mão faz aquela massa dessa panqueca, é a mão que ele mexe com o camelo, que ele tira toda a montaria, que depois ele coloca, e é isso. Mais período de caminhadas, reflexões da vida, reflexões do momento, reflexões de tudo que estava acontecendo naquela viagem, até que depois de 1 hora e meia mais ou menos, a gente chega num vilarejo. Um vilarejo bem humilde, no meio do nada, no meio do deserto. E ali era o ponto onde os camelos param para beber água. E aí, pelo que eu percebi, existe meio que uma programação, as famílias deixam que um local preparado para abastecer os camelos com água. E as crianças, é interessante que as crianças, quando vê a gente, eles se aproximam. E eles vêm pedir dinheiro, eles vêm pedir as coisas mesmo. É tudo muito precário, muito simples. E as crianças ficam em cima de você e interagem um pouco ali. Mas é uma experiência. É diferente de tudo que a gente vê mesmo.
E um vilarejo é bem simples, as vacas, os animais, as cabras ficam soltas. E aí a gente vai saindo e vai prosseguindo na nossa jornada. E aí andamos mais aí 1h30, 2 horas no camelo, reflexões. E aí você percebe que vai chegando umas dunas bem bonitas, bem característico de desertão mesmo, aqueles desertos de filme, das Arábias que a gente vê. E aí ele chegou no alto de uma duna, ele meio que sinalizou que ali era onde ficaríamos, e ali dormiríamos. Aí eu tive meu momento, fui dar uma andada enquanto ele descarregava tudo dos animais, aí amarrava os animais, dava o alimento dos animais. Então eu andei ali por 1 hora, ele foi preparando já alguma coisa, acendendo a fogueirinha, montamos, deixamos as camas já montadas, e ali ele meio que deu início ao preparo do jantar, iniciando ali o pôr do sol, e eu fiquei andando nas dunas. O tempo já começa a esfriar um pouco, então de dia é muito calor, mas à noite faz muito frio. Essa era uma característica que você tem que ter em mente. Ali foi a uns 2 graus, mais ou menos, durante a noite. Mas a experiência estava sendo incrível. Ali eu já não me preocupava mais com o alimento, já não me preocupava mais de onde tinha vindo a água, não me preocupava mais se eu corria perigo, não me preocupava se eu fosse ficar doente e ter uma intoxicação alimentar, não me preocupava mais com a higiene das mãos dele. E aí nos alimentamos, ele fez aquela panquequinha de novo e fomos meio que dormir, né? Era o que tinha para fazer. Eu fiquei um pouco vendo alguma coisa que eu tinha gravado no celular, porque eu não tinha internet lá, mas eu tinha coisas gravadas, eu assisti um pouco e aí fomos dormir. Era um peso em cima, porque era muita coisa. Ia fazer frio, então toda aquela tralha que estava em cima do camelo, em mantas, cobertas, era colocado em cima, a gente colocou por cima, e o tempo começou a esfriar bastante. O mais incrível é que você estava deitado olhando para o alto assim, e a impressão que dá é que as estrelas estavam a 2 palmos do seu rosto. Era incrível. Tudo muito perto, o céu estava perto, tudo muito bonito, o céu estrelado. Muito lindo mesmo. A vivência, a experiência e os pensamentos que surgem junto com aquele momento, você só agradece por estar ali. Ali a sensação de medo já se foi. Então você só curte aquele momento e quando percebe, já foi. Você já dormiu. A posição era um pouco estranha, eu às vezes sentia desconforto, porque a gente estava na areia e tem a ondulação, você sente no corpo, mesmo ele forrando, você sente. Foi feita uma fogueira, ele fez uma fogueira e lá eu percebi, porque ele explicou da forma dele, que era por conta de serpentes, que um dos problemas no deserto são as cobras, as serpentes. Então a fogueira, de certa forma, afasta ela e afasta possíveis animais. Haviam coiotes também, e afastam porque eles vêm atrás de comida. Então dormimos com essa fogueira, com o céu estrelado, e foi um descanso bem tranquilo. No dia seguinte, quando eu acordei, ele já estava acordado, ele já estava preparando ali um café da manhã. Então foi uma experiência incrível. Depois tivemos todo o retorno, o Jeep estava lá esperando. E o mais importante, o que eu levei de aprendizado desse vídeo. A experiência foi incrível, o aprendizado foi incrível, mas a sensação de desprendimento de tudo que é material aconteceu ali. Eu não tinha mais nada, eu não tinha nenhum celular para me comunicar, eu não tinha noção direito de onde eu estava, eu não tinha para quem pedir socorro, eu não tinha nada. Eu só tinha que confiar em Deus, confiar naquele amigo que estava ali comigo no paquistanês, que eu não sei o nome dele até hoje, a gente se chamava de my brother, então era brother, era irmão, e essa foi a nossa comunicação. E ali foi o desprendimento de tudo. Foi um período onde eu tive
horas de bastante reflexão, reflexões intensas sobre a vida, sobre o todo, sobre aquele momento, sobre os momentos anteriores, sobre o futuro. Então, você reflete bastante, você pensa bastante, mas acredito que a maior lição foi a entrega, foi ter que confiar numa pessoa que eu nunca havia visto na vida, num local onde eu nunca estive na vida, me alimentando de forma que eu ainda não tinha me alimentado na vida, naquela simplicidade extrema, e acreditando, apenas confiando, seguindo em frente. E é essa a lição que eu trouxe dessa experiência. Espero que vocês tenham gostado. Espero vivenciar coisas intensas, coisas fantásticas como essa, muito mais vezes na vida. E para quem gostou do vídeo, quem gostou da experiência, vai lá, compartilha, se inscreva no canal, mande para algum amigo e não deixa de ver o meu vídeo em Varanasi. Varanasi também foi a primeira cidade que eu cheguei na Índia, tive experiências incríveis em Varanasi e a Índia é um país incrível, é um país intenso, onde suas emoções, suas sensações, elas vão experimentar as sensações de uma montanha-russa. É um sobe e desce que você nem imagina. Vá para a Índia. Grande abraço. Valeu!